Boa tarde, quarto ano. Hoje nossa primeira aula é de português. Nossa aula de português hoje está bem curtinha. A gente tem só a interpretação de um texto, tá bom? A professora não vai entrar no conteúdo de substantivos coletivos, porque é um conteúdo que precisa de um pouquinho mais de explicação, então a professora vai explicar só ele amanhã, tá bom? Então hoje a gente vai ter interpretação de texto e responder as perguntas da leitura, tá bom? Então, vamos lá pegar nosso livro de português primeiro, e depois a gente tem geografia, tá? No nosso livro de português, nós vamos da página 134 até a 136, tá? Então, vamos lá, unidade 10, vamos ler o texto juntos, bastante atenção na minha leitura, e depois leiam novamente sozinhos, tá bom? Os segredos do baú. O baú chegou lá em casa com o vovô. Eu achei os dois muito parecidos no tamanho, na cor, nos mistérios. Minha cabeça de moleque, curioso, imaginava o que haveria lá dentro. Mas a única coisa que o vovô tirou do baú foi um banco pequeno e bem antigo. Você sabia que esse banco pertenceu aos nossos antepassados? Antepassado significa parentes dos quais descendemos, dos quais viemos, como os avós, bisavós, trisavós, tá? Com paciência e sabedoria, vovô explicou que na África de antigamente o banco era o móvel mais importante da casa. Além de usado no dia a dia, era símbolo da realeza e do poder. Ele guardava uma tradição ligada ao respeito aos reis, aos chefes e aos mais velhos. Também era utilizado pelos griotes, contadores de história e de saberes populares, que falavam para as pessoas ao seu redor. Gostei de conhecer a história do banquinho africano, mas que outros segredos estariam escondidos no baú? Durante muito tempo eu olhava para ele tentando descobrir, mas não sabia como perguntar ao vovô. Até que um dia ele estava sentado em seu banquinho, olhando pensativo pela janela da sala, quando eu tive uma ideia. Fiz seu retrato, a careca, os olhos pequenos, o nariz largo, os lábios grossos e a barbinha que cobria o queixo. Recortei o desenho e, para completar, colei uma coroa de papéis coloridos. Ficou uma máscara bem legal. Então, esses 3 pontinhos significa que essa história não termina aí, né? Ela teria um final. Vamos responder às atividades desse trecho do texto, tá bom? Que nós lemos. 1. Quem conta a história é o avô, o moleque curioso ou alguém fora da história? 2. Releia o 5º parágrafo do texto. O 5º parágrafo é aquele, ó, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Com paciência e sabedoria, vovô explicou que na África de antigamente, o banco era o móvel mais importante da casa. Além de usado no dia a dia, era símbolo da realeza e do poder. Ele guardava uma tradição ligada ao respeito aos reis, aos chefes e aos mais velhos. Também era utilizado pelos griotes, contadores de histórias e de saberes populares, que falavam para as pessoas ao seu redor. Então, nós lemos de novo o 5º parágrafo. Leia o 5º parágrafo do texto, depois leia as frases e escreva V nas verdadeiras e F nas falsas. O banco era muito valorizado na África de antigamente. O banco era usado apenas no dia a dia. Os bancos eram símbolos da realeza e do poder. 3. Quem eram os griotes? Os griotes eram o quê? Está escrito ali na história, nesse parágrafo que eu reli, tá bom? Página 136, nós vamos até a atividade número 6, substantivo coletivo amanhã, tá bom? 4. Que partes do corpo o menino desenhou no retrato do avô? Então, ele está perguntando quais foram as partes do corpo que ele desenhou, né? Porque ele construiu uma coisa, né? Nesse desenho. 5. Como o menino ficou depois de conhecer a história do banquinho africano? Lá está escrito também, né? Ele ficou como? Ele ficou querendo saber mais, né? Então, está escrito uma frase lá no texto que explica como ele ficou, para vocês
explicar aqui para mim, tá bom? 6. Existe na sua casa ou na casa de seus familiares algum objeto que pertenceu aos seus antepassados? Se sim, qual é o objeto? Se não, qual objeto de sua casa você gostaria que ficasse para o futuro, tá? Aqui na minha casa tenho uma cadeira. Essa cadeira é muito importante para mim, é uma cadeira de balanço, antiga, muito antiga, que era do vô do meu marido. E aí eu sempre que ia na casa dele, eu gostava muito dessa cadeira e era a preferida dele. E aí no meio do ano passado o vô dele faleceu e aí ele me deu a cadeira, a mulher dele me deu a cadeira. Então a cadeira tá aqui na minha casa, eu reformei o estofado dela, o tecido, né, porque tava bem antigo, mas a madeira eu não reformei, eu só passei um olhinho nela e a cadeira é linda. E ela é uma delícia de sentar, essa cadeira de balanço. Então ela é o meu objeto do meu antepassado, tá bom? Do antepassado do meu marido, no caso. É um objeto antigo que foi passado para vocês ou para os seus pais de geração em geração. Se tiver um objeto desse na sua casa, não precisa ser de sentar, pode ser qualquer tipo de objeto, tá bom? Se não tiver esse objeto na sua casa, aí você pensa em algum objeto que você gostaria que ficasse para os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Tá bom? Para responder essa pergunta. Gente, esse foi o nosso conteúdo de português de hoje. Daqui a pouco eu volto com geografia, tá bom? Beijo. Até já.